Essa semana teve um debate entre o Sestaro e o Mamãe Falei no Inteligência contra os esquerdistas. E eu achei uma coisa muito interessante que eu tinha, assim, sempre a impressão de que a esquerda era mais tolerante com o liberalismo. A esquerda era contra o neo, parecia dar a impressão que assim, o liberalismo era bom, era uma coisa boa. É, o neoliberalismo que é ruim, o neoliberalismo que é autoritário e tal. E às vezes também dava a impressão que eles tinham um certo respeito ao liberalismo, porque o liberalismo começou como uma ideologia revolucionária também, que defendia o respeito, a liberdade de cada um fazer o que quiser e tal. E eles achavam que isso era positivo. E o que era ruim era o neoliberalismo, que era do imperialismo americano e tudo mais. Mas eu também isso ficou claro, assim, um exemplo muito concreto dessa tendência foi o documentário sobre o governo do Jair Bolsonaro, que eu esqueci o nome, mas era um documentário que falava do Brasil no período do impeachment da Dilma até a vitória do Bolsonaro. E aí era até a Fernanda Torres que narrava. Aí ela falou: o liberalismo não tem nada a ver com conservadorismo. O liberalismo defendia que cada um pode fazer o que quiser, que o Estado tem que ser laico. Então, assim, era um documentário com viés claro de esquerda. Mas nesse debate eles mostraram que também são implacáveis totalitários contra os liberais também. E qualquer um que fique no caminho deles para chegar ao poder, eles vão massacrar. Eles massacravam inicialmente mais nos últimos anos os conservadores, porque os conservadores acho que tinham maior perspectiva de chegar no poder. Mas agora que o MBL está crescendo, eles atacam muito o MBL também. E você via que assim é, eles têm uma disposição muito grande para levar as situações para a justiça, e tanto que a mulher do Boulos lá até falou: você isso aí tinha que dar cadeia, você tinha que estar preso e tal, por um comentário que o Arthur Duval falou. E a direita é assim, a Michelle tentou recorrer à justiça, que a Joyce Hasselman falou umas barbaridades dela, umas coisas de baixo nível, ela tentou recorrer à justiça, não fez nada. E com certeza, se alguém falar alguma coisa mal do Bolsonaro, da direita, não vai dar em nada. E por outro lado, a esquerda, você não pode nem olhar feio a pessoa, que você vai para cadeia. E é lógico que a justiça brasileira é parcial. E é engraçado que eles falam sempre da classe dominante que controla as instituições, controla os meios de comunicação, controla o direito. Eles chegam a falar isso, que a classe dominante é capitalista, de direita e controla o direito. E que o judiciário nunca é parcial. E quando na verdade eles se aproveitam, sabem que o judiciário é totalmente parcial. E você pode perguntar aí todos os professores de direito do Brasil, quem ali que vai estar defendendo o capitalismo, quem vai estar defendendo a ordem econômica, a direita. Vão ser pouquíssima gente. A grande maioria tem a mentalidade marxista, influenciada pelo marxismo fortemente e está ligado à esquerda. Então eu concordo 100%. A justiça não é neutra. O judiciário não é neutro. Ele é aparelhado pela classe dominante e usado pela classe dominante para oprimir os opositores. E claro, só que a questão é que a classe dominante é a esquerda. E, e é interessante também que eles falaram do dessa questão de processar o Arthur, e quando na verdade quando a pessoa, eles sempre falam: não, se você se sentir ofendido, você pode processar a esquerda também, se alguém da esquerda falar mal, que a justiça vai ser imparcial. Aí nessas horas a justiça é imparcial, né?
Aí você vê aí o processo da Michelle Bolsonaro contra a Joyce Hasselman. Não deu em nada. E também o caso aqui da juíza que absolveu a mãe do Henri Borel, que falou que a pena dela estava muito alta por causa da cultura machista. Então, ou seja, a mulher matar o próprio filho, se é mulher, não tem problema. Porque a mulher é um grupo oprimido. Então, o grupo oprimido pode fazer a barbaridade que quiser, que é tudo justificável. Então, aí você vê como que a justiça brasileira é imparcial. E então eles se sentem à vontade para processar, ameaçar de processo, fazer o que quiser, porque eles sabem que chegar na hora tudo vai favorecer a eles. E por outro lado, como o Sestaro e o Arthur Duval falaram muito bem, o Lula teve várias falas machistas, misóginas, que se fosse qualquer pessoa de direita falando aquilo, ia estar morto. Eles iam na hora voltar a pena de morte e a lei ia retroagir para poder matar a pessoa. Eles são implacáveis, totalitários e brutais. Então eles iam fazer de tudo para acabar com a vida da pessoa. E mais como é o Lula, deixa para lá, isso é brincadeira, isso não tem importância. Como o cara falou ali, não, isso aí não tem importância, e dando a maior importância para declarar piadas de mau gosto do Renan Santos e do Arthur. Outra questão aí interessante é o apego que eles têm, que aquele cara lá que era advogado, o Grandini, né, demonstrou em relação à necessidade de proteger a Constituição. E teve um momento que a mulher do Boulos falou, não, mas são pessoas do seu campo, que têm associação com a violência, com a milícia, então você está associado a isso. Pessoas da direita que falam isso. Então, pessoas do campo ideológico do Grandini e da Natália Boulos defendem a abolição violenta do Estado de Direito, são os comunistas radicais, a tomada dos meios de produção, tomada do poder pelos comunistas. Então, assim, por que ele tem esse apelo? Então, você pode ser responsabilizado pelo que as pessoas do seu campo político falam, mesmo que você não concorde. Então, eles podem ser responsabilizados pela tomada violenta do poder da extrema esquerda, porque é o mesmo campo político deles. E depois, ela ainda fala... aliás, quem falou foi o Grandini, né? Que você planejar, você ir contra a democracia e planejar o golpe de Estado tem que ir para a cadeia com penas duríssimas. E por outro lado, tem comunistas do lado deles que defendem isso abertamente e não tem problema nenhum. Então é o duplo padrão absurdo. E outra coisa, eles falam, não, mas eles tentaram fazer isso diretamente, que é um negócio absurdo, porque assim, não teve vínculo, né, entre a tentativa de golpe que eles fizeram, os vândalos lá, as velhinhas, o pessoal desorientado, e o pessoal que supostamente financiaria esse golpe e teria planejado. Mas ainda que tivesse esse vínculo, ainda que tivesse essa questão, se por acaso, vamos supor que não tivesse, se existisse um grupo de direita que defendesse a tomada do poder para estabelecimento de uma ditadura, não teria problema? Porque, não, eles não fizeram nada, eles não tentaram, então não tem problema. É lógico que não, pessoas deveriam ser perseguidas e presas. Enquanto da extrema esquerda, o pessoal defende isso abertamente e não tem problema nenhum. Então, por aí você vê. Outra coisa interessante foi essa questão das penas duríssimas que eu falei antes, que o pessoal, esses esquerdistas defenderam para os presos do 8 de janeiro, e depois eles vão falando que a pena não garante... e eles falaram nesse próprio debate, eu pensei que eles fossem esconder, porque isso entraria em contradição com o que eles falaram antes, mas eles falaram, a dureza das penas não garante que o crime vai diminuir, então não serve para nada. E teve um momento que
a Natália Boulos falou que, que todos os grandes penalistas do Brasil, todos os pesquisadores defendiam que existe discricionalidade para todo crime, que existe uma margem de interpretação. Então, no caso da misoginia, existiria essa margem de interpretação também. E aí chegou lá, e quando é para defender o rigor das penas, a dureza das penas para os réus do 8 de janeiro, aí todos os penalistas do Brasil, todos os especialistas têm a tendência a dizer que o aumento da pena não vai adiantar nada, a própria pena, a própria reclusão não adianta nada, então tem que liberar todo mundo, ou diminuir isso o máximo possível. Então, pô, você vai se basear no que os especialistas dizem. Os especialistas, a maioria chegou no consenso também que as penas não adiantam nada. Então, para que você vai prender os ativistas os vândalos do 8 de janeiro? Então, esse apego aí ao constitucionalismo e ao rigor da lei, quando é para acabar com a direita, ao mesmo tempo que tem que defender a revolução radical, quando é para favorecer a esquerda, é o que deveria ser explorado, né? E depois, assim, o Sestaro até chegou a falar da Arábia Saudita e da China, que tem penas duríssimas, e conseguiram controlar a criminalidade é muito baixa. Mas aí tem duas, e aí depois ele falou, não, mas na Noruega e na Suécia não foi assim, as penas são mais brandas e a criminalidade também é baixa. Aí é que entra o fato de que a direita tem que aprender com a esquerda muitas coisas. E o uso da história para você sustentar a visão que você defende e a compreensão da diferença estrutural do contexto histórico do seu país para os outros países é muito importante. Então eles deveriam falar, beleza, isso aconteceu, você tem esses dois modelos, a pena, tem lugares que a pena muito rigorosa funciona, outros que a pena mais branda funcionou. Então você tem que considerar o contexto histórico deles. Eles sempre falam, não, vocês falam que o socialismo não funciona, o comunismo não funciona, mas você tem que levar em conta o contexto histórico. Cheguei até a ver o pessoal falando que a União Soviética tinha se desenvolvido muito, que era um país muito atrasado. Então, considerando o contexto histórico, o socialismo teve conquistas e tal. Então, eles deveriam ter falado isso também, depende do contexto histórico. Você vê a realidade brasileira, a situação brasileira. O que parece que funciona mais, aumentar a pena ou diminuir? Porque a situação brasileira é muito mais parecida com a China do que com os países nórdicos, com a China antes dos anos 90 e anos 80, do que com os países nórdicos. Então você vê, qual que é a solução para o Brasil? A solução para o Brasil vai ser única e tem que levar em conta as especificidades do Brasil, não pode copiar 100% o que funciona nos outros lugares. Então qual que é o lugar que era violento pra caramba e como o Brasil e mesmo assim funcionou, porque a Noruega e a Suécia nunca foram violentos. Lugar violentíssimo e que adotou uma medida que funcionou foi El Salvador, que, sem comentários, é um encarceramento em massa, tudo o extremo oposto do que a esquerda defende. Então, é muito mais inteligente a gente se basear no exemplo de El Salvador do que da Noruega e da Suécia, né? Mas acabou que eles não exploraram muito esse ponto, mas é importante. E então fica isso como uma coisa importante do debate, a necessidade do estudo da história para fundamentar o que você fala, né, que eles deveriam ter feito nesse ponto, e também na visão do relativismo da esquerda, do duplo padrão, e também no apelo à ciência. Teve um momento que o Grandini chegou a falar, não, isso é um apelo emocional, você não pode usar. Então, tudo que a Natália Boulos falou ali, e ele também falaram ali desde o começo, era um apelo emocional a favor do feminismo. As mulheres estão sendo mortas,
as mulheres estão sofrendo e tal, então você tem que jogar tudo fora também, porque é apelo emocional. Então eu acho que a direita tinha que falar, é apelo emocional mesmo, assim como vocês usam apelo emocional para seduzir os grupos oprimidos. Mas eles não vão ter essa visão porque o pessoal quer copiar o modelo das ciências exatas. Igual o Arthur Duval falou, não, eu sei que vocês não são muito bons de lógica, mas vamos lá, vou falar um pouco de lógica para vocês e tal. Mas eu acho que e isso é inclusive um motivo que a esquerda ganha pra caramba. A esquerda entende que esse estudo histórico e dialético é muito mais eficiente para entender a sociedade do que um modelo abstrato, lógico, que vai explicar a sociedade como o pessoal da direita criou esse fetiche aí. Então, por isso que eles sempre arrumam um jeito de mesmo a direita vencendo os debates, nesse debate talvez tenha sido mais equilibrado, mas tem, por exemplo, com o Miorim. O Miorim vence os debates com a esquerda, mas chega na hora a esquerda consegue seduzir muito mais o público porque tem uma abordagem mais realista, mais eficiente para as ciências humanas do que a direita. E também falou esse negócio de rejeitar falácias, rejeitar o apelo emocional e tudo, numa visão mais criteriosa do debate, vamos dizer, acaba se tornando uma prisão pro grupo político que defende alguma coisa que é contra o que está estabelecido. E esse apelo à ciência, em primeiro lugar, que é uma contradição total com a esquerda, porque nada que a esquerda defende sobre luta de classes, machismo, racismo, preconceito social contra classes, isso não é nada científico. Então eles recorrerem tanto assim, não, vocês são contra a ciência, contra as evidências, é um absurdo, porque tudo que a esquerda defende não tem base nenhuma na evidência científica. Então eles não deveriam cair nessa conversa, deveriam falar, realmente, somos contra a ciência. A ciência moderna, falar uma coisa que a esquerda jamais ia negar, e não pode negar, senão a hipocrisia, a contradição ia ser tão absurda, tão grotesca que o público ia perceber na hora. Falar, a ciência não é imparcial, não existe imparcialidade. E assim, isso ia quebrar essa pretensão de dar um discurso científico e lógico, enquanto o outro lado é só apelo emocional. Eu acho que isso funcionaria também no debate, apesar de que, como eu falei, no resultado total parece que eles foram vitoriosos mesmo. Você vê, a maioria dos comentários é a favor do Sestaro e do Arthur, que é uma coisa interessante. Se você vê um conservador no debate com um esquerdista, nos comentários ele é só massacrado. E quando é um liberal, são liberais, o Sestaro diz que não é nada, mas é mais próximo do liberalismo do MBL, debatendo com a esquerda, tem alguma presença nos comentários também, coisa que o conservadorismo não tem. Então isso foi interessante observar esse debate, por enquanto é isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, se vai ter alguma coisa interessante. Mas por enquanto é isso, muito obrigado.